Olá, Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito, todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Quer ser um patrocinador? Venha com a gente. Trânsito e Educação, Emperia Educacional, Recursos de Multas Brasil, Cavalcante Seguros, Tivic Tecnologia, Rede Penat. Estes os patrocinadores que já estão conosco. Venha você fazer parte deste time. Conversamos com o Coronel Ordeli Saavedra Gomes. Ele que é especialista em trânsito, professor na área de trânsito, formando, qualificando, atualizando agentes de trânsito no nosso país. Ele que está vinculado à Polícia Militar Gaúcha, mas que atua aí em diferentes áreas. Como é importante esse papel do agente de trânsito, do fiscal de trânsito. Por isso, existe o Manual Brasileiro de Fiscalização que dá o norte, como o fiscal deve preencher este auto de infração. Quando nós temos um auto com problema, nós temos uma situação. Mas quando a gente não sabe como agir, Coronel Ordeli, o artigo 65 está gerando muita polêmica. Tanto no 65, o 65A, o 65B, o 65C, o 65D, todas essas questões que envolvem o uso do álcool ou de substâncias psicoativas, né, que causam dependência. E agora ainda, além de toda essa questão que já tínhamos muitas dúvidas na prática, na operacionalidade da fiscalização de trânsito, nós temos também essa decisão aí do STF que traz a relação com o porte da cannabis ativa. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, e eu vou iniciar com um aspecto bem interessante de diferenciar o 165 do 65A, porque a gente pega e olha, no primeiro momento, né, 165 dos vírus sob influência de álcool, substância psicoativa, e o 165A a simples recusa, né, de submeter-se a algum teste que tenha sido ofertado pelo agente, eles trazem no primeiro momento a mesma situação. Todos eles, os dois, né, são infração de natureza gravíssima, vezes 10, né, multa vezes 10, 2.974,70. Os dois levam a 12 meses de suspensão do direito de dirigir. Mas há duas diferenças importantes nas consequências disso. Quando o agente de trânsito lavrou o IT do 165, tendo o condutor soprado o etilômetro e dado 0,05 mg de álcool polidiar alveolar ou mais, ou tendo ele se negado e ele estando com duas ou mais características das 18 descritas no termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora do anexo da resolução 432, este condutor terá a infração do artigo 165. Dependendo do teor etílico, com 0,34, porque já estou considerando, né, a questão da margem de erro, 0,04 mg de álcool por litro de ar alveolar, nas medidas iniciais, depois aumenta essa margem de erro. Se der 0,34 ou mais, ele vai ter a questão também do crime do artigo 306. Se ele tiver 2, 3, 4, 5 daquelas 18 características do termo de constatação, ele também vai ter o crime do 306. Agora, quando o condutor é autuado no 65A, ele não vai ter o crime 306, porque o 65A é uma infração administrativa de mera recusa, onde o agente não constata 2 ou mais sinais. No máximo, a pessoa terá um, o condutor terá um, ou nenhum, né? Basta que se recuse. Ou se ele tiver apenas um daqueles 18, ele será enquadrado no 65A, onde não vai ser preenchido nenhum termo de constatação. Mas certamente que no 65A haverá os dados do etilômetro, a sua certificação metrológica, a validade dela, todos esses dados farão parte obrigatoriamente do auto de infração de trânsito
para que nós tenhamos o ato administrativo perfeito, que vai dar origem a todo esse processo. Se o agente errar, e nós colocamos um exemplo na nossa aula ali, onde o agente colocou um 65A e estava indo tão bem, e lá na descrição ele colocou: o condutor negou-se a soprar o etilômetro e apresentava sinais de alteração. Se apresentava sinais no plural, ele tem um 65 e não um 65A. Quer dizer, a tipicidade está errada e o agente perde o auto de infração de trânsito. Então, uma diferença básica que há entre o 65 e o 65A é que o 65 pode levar também ao crime do 306. O 65A não pode. E a outra diferença crucial que há é que o artigo 263, que trata da cassação do documento de habilitação, ele não sofreu nenhuma alteração. Essas 47 leis que alteraram o Código, nenhuma delas alterou o artigo 263. E o artigo 165, quando há reincidência em 12 meses, além do valor ser em dobro, como no 65A também em dobro, mas a reincidência no 65 vai levar a um processo de cassação do documento de habilitação, a reincidência em 12 meses. Enquanto que a reincidência em 12 meses no 65A não vai levar a um processo de cassação, vai levar a um segundo processo de suspensão do direito de dirigir, cujo prazo máximo será de 18 meses, enquanto que a cassação são 2 anos e depois tem que começar, né, todo um processo de reabilitação previsto lá nos artigos 35 e 36 da Resolução 789 de 2020. Muito bem, isso em relação à diferença básica entre o 65A, o 65 e o 65A. O 165B, C e D, né, que agora o 65 não acaba mais, né, agora ele vai embora, né, por enquanto tem o B, C e D. Quando foi criada a questão do exame toxicológico, isso ocorreu lá em 2015, pela Lei 13.103, que alterou a 12.619 de 2012, né, a Lei do Descanso. Então foi criada a questão do exame toxicológico no artigo 148A, inserido no CTB o artigo 148A, dentro do capítulo 14 da habilitação. E ele diz o seguinte: olha, os condutores da categoria C, D ou E, quando forem ascender a tal categoria, a alguma dessas categorias, ou renovarem a habilitação em alguma das categorias, deverão demonstrar resultado negativo no exame toxicológico. O exame toxicológico faz a coleta do material, do cabelo, do pelo, e ele vai buscar 90 dias, vai retroagir 90 dias, para verificar se o condutor fez uso de alguma daquelas substâncias psicoativas lá relacionadas. Depois de ter feito esse exame toxicológico, ele vale por mais de 90 dias. E é importante dizer isso porque às vezes a pessoa fez exame toxicológico periódico e daqui meio ano, um ano ele precisa renovar a habilitação. E se ele precisar renovar a habilitação daqui meio ano ou um ano, já passaram-se 90 dias e ele terá que fazer um novo exame toxicológico. Ah, mas não vale 2 anos e meio? Não, eu tenho que fazer a cada 2 anos e meio. Bom, isso foi sendo alterado, alterou pela 14.071 de 2020, porque a Lei 13.103, quando criou esse regulamento, ele já colocou lá um parágrafo 2º nesse artigo, dizendo o seguinte, que o condutor deveria fazer um exame toxicológico periódico a cada 2 anos e meio. E à época a validade na nossa habilitação não era 10 anos, era 5, né? Para quem tinha até 65 e 3 para quem tinha, validade máxima, né? 3 para quem tinha mais de 65. E ele dizia o seguinte: para aquele condutor que tinha até 65, a cada 2 anos e meio ele deveria fazer o exame toxicológico periódico. E o condutor que tinha 65 ou mais, cujo tempo de validade valia 3 anos, ele deveria fazer a cada 1 ano e meio. E aí criou a infração de trânsito. Por quê? Porque a 13.103 de 2015 não tinha infração de trânsito para este caso. Não tinha infração de trânsito para aquele que não fizesse o exame toxicológico. E aí a Lei 14.071 de 2020 criou o artigo 165B e o seu parágrafo único. Que se a pessoa fosse encontrada conduzindo, né, sem o exame toxicológico, teria o 165B, e o parágrafo único era para aquele que tinha EAR, que ele deixasse de fazer o exame toxicológico periódico. Quando ele fosse renovar, ele teria aquela surpresa, né, de opa, tem uma infração aqui de 1.467,35 para você pagar. Mas isso foi totalmente alterado pela 14.599 em 2023, que é o que nós temos vigência hoje, que é o que eu falarei então a partir de agora. O 165, bom, o próprio 148A também foi alterado, em função da questão da idade, do tempo de validade da CNH, dependendo da idade. E hoje o que nós temos lá no 148A, o CAPT, basicamente a mesma coisa, né? Categoria C, D e E, quando for acender ou quando for renovar, tem que comprovar resultado negativo no exame toxicológico. E o parágrafo 2º,
dele vai dizer que, olha, aqueles condutores com menos de 70 anos, que a validade pode ser de 5 ou de 10 anos, deverão comprovar resultado negativo a cada 2 anos e meio, exame toxicológico periódico. E revogou-se o parágrafo terceiro que dizia que aquele condutor, né, a época era 65 ou mais, deveria fazer a cada 1 ano e meio. Então, aquele que tem 70 anos ou mais, onde já se presume que o cara não faça mais uso de nenhuma substância, né, ele só precisa comprovar esse resultado negativo quando for renovar a CNH, ou seja, a cada 3 anos, né? E aí vamos lá para as infrações de trânsito. Se ele for, ou 65B, vai dizer que ele se for encontrado conduzindo o veículo automotor sem que ele tenha realizado o exame toxicológico. E aí nós temos 2 questões. Se ele não realizou o exame toxicológico, quando ele for ascender a categoria C, D ou E, ou quando ele for renovar a habilitação, quando ele for renovar, ele não vai ter o exame toxicológico, que é anterior ao exame médico, portanto, ele não vai ter renovado a sua habilitação. A sua habilitação estará vencida. Então, nós temos 2 circunstâncias no caput dele. Por quê? Se ele tem categoria C, D ou E e ele não fez o exame toxicológico para renovar a sua validade, e ele for encontrado conduzindo o veículo que se exige a categoria C, D ou E, ele vai ter a infração do 65B, gravíssima, vezes 5. Se ele for reincidente nessa infração em 12 meses, a infração será vezes 10 e suspensão do direito de dirigir. Agora, se ele estiver conduzindo um veículo que se exige a categoria A ou B, ele deveria ser feito o exame toxicológico porque ele tem categoria C, D ou E, mas ele estava conduzindo categoria A ou B, que ele também é habilitado para isso, ele vai ter a infração do 625 de dirigir com o exame de saúde vencido. Se nós tratarmos do exame toxicológico periódico a cada 2 anos e meio, nós vamos ter um parágrafo único do artigo 65B, que vai dizer que decorridos 30 dias da data em que ele deveria ter realizado o exame toxicológico periódico e ele não realizou, e o agente vai verificar isso lá no RENAGE, aí ele vai ter no primeiro dia após o 30º, né, do 31º dia em diante, ele vai ter essa infração de trânsito de natureza gravíssima, vezes 5, 1.467,35, e se ele for reincidente 12 meses, ele vai ter essa infração em dobro, né, 2.934,70, e suspensão do direito de dirigir. Isso em relação a quem não fez o exame toxicológico quando deveria tê-lo feito, seja quando ele for renovar a sua habilitação, que nós vamos tratar no 65B, seja no periódico, que nós vamos tratar no 65B em seu parágrafo único. Vamos para aquele que não fez o exame toxicológico. Aí também nós temos 2 circunstâncias. Se ele não fez o exame toxicológico, não é que ele não fez, se ele foi reprovado, se ele deu positivo, o que não fez, nós já tratamos. Ele fez e foi reprovado, ou seja, ele teve positivo, ele saiu positivo, positivo é ruim, nesse caso é ruim, tu não quer positivo, tu quer negativo. Claro. Aí ele fez o exame toxicológico lá para renovar a sua habilitação e deu positivo, e ele é encontrado conduzindo o veículo automotor. Se ele é encontrado conduzindo o veículo automotor com resultado positivo, ele vai ter a infração do caput do artigo 165C, né, que é a infração de natureza gravíssima, vezes 5. Se ele for reincidente, 12 meses, vai ser vezes 10, e é um processo de suspensão do direito de dirigir. Agora, há um detalhezinho importante. Se esse exame toxicológico deu positivo, não é aquele do 148A, não é aquele quando ele for renovar a habilitação, é aquele periódico, né? A cada 2 anos e meio. A cada 2 anos e meio. Se ele tem uma idade inferior a 50 anos, pode valer 10 anos o CNH dele. Ele tem que fazer 3 exames toxicológicos periódicos. Então, ele deu resultado positivo. Não há uma infração de trânsito para ele. O que há? Né, talvez de forma imprópria, escrita lá do 148A no seu parágrafo 5º, mas nós vamos ter o quê? Uma suspensão do direito de dirigir que poderá durar 3 meses, mas que poderá durar menos de 3 meses. Por quê? Porque caso ele consiga comprovar um resultado negativo anterior a esses 3 meses, ele vai ter, né, levantada essa suspensão do direito de dirigir dele. Então nós temos essa questão dessa curiosidade da aplicação de uma penalidade sem que haja uma multa, sem que haja um processo de suspensão
do direito de dirigir, que é o previsto aí no parágrafo 5º do artigo 148A, que é uma anomalia no processo, né? Por quê? Porque a suspensão de direito de dirigir, que a gente for lá no artigo 261, nós vamos ter duas questões que levam à penalidade de suspensão de direito de dirigir. Ou há aquele somatório de pontos em 12 meses, né? Ou há uma infração específica que gerou aquele processo de suspensão do direito de dirigir. Chamadas as infrações autossuspensivas. As autossuspensivas, ou o código diz que infrações específicas, né? Que geram a suspensão do direito de dirigir. E por fim nós temos um 65D, né? Que seria um momento de que o parágrafo único do 65B ressuscitou o mais forte. Né? Porque que é a chamada multa de balcão. De balcão, né? Multa de balcão cartorial, porque o Detran vai aplicar essa infração de trânsito do 65D, só que não é mais só para aquele que tinha EAR, diz respeito a qualquer condutor da categoria C, D ou E que tenha deixado de fazer o exame toxicológico periódico. E a primeira redação, Mari, diz o seguinte: se ele tivesse deixado de fazer uma ou as três, ele tomaria uma infração. E agora não. A cada vez ele vai tomar uma. A cada vez, exato. Esse é um ponto, coronel, e também a questão que no 165D não importa se ele dirige um veículo de categoria B ou se ele dirige de categoria D. Ele vai ter a infração pelo órgão que expediu a sua habilitação. Exatamente, essa infração cartorial, né, que o Detran vai emitir, né, e que independe de ter ou não conduzindo o veículo. Porque se ele não fez e ele for encontrado conduzindo, né, ele vai tomar lá um 65B, parágrafo único. E vai tomar também um 65D. Veja que o troço é complicado. Então, se você tem categoria C, D ou E, se ligue na carteira edital de trânsito, se ligue nos prazos. Eu tinha categoria D, sabe, Maria? Eu tinha categoria D. Mas eu não dirijo ônibus, eu não dirijo caminhão, o que eu fiz? Rebaixou. Categoria B, né? Por quê? Porque eu não tenho que estar me preocupando de estar olhando carteira para isso e aquilo. Eu disse, enquanto eu estava no serviço ativo na Brigada Militar, eu só fiz para me habilitar na categoria D, depois nunca mais dirigir, não vai ser agora, né? Que eu vou ter que dirigir caminhão, ônibus. Eu quero dirigir carro, se tiver uma restrição só para carro automático, eu vou fazer também. Olha só. Mas esse artigo 65 e suas extensões também nos remete a outras substâncias, não só ao álcool, não é, coronel? Claro. Como é que entra a ação do agente nessa questão? Porque o álcool, temos aí o etilômetro, temos o exame clínico. Como é que entra a questão de outras substâncias, incluindo aí a cannabis sativa? Já a questão de mais de 10 anos, desde 2012, 2011, 2012, o Dr. Flávio Pechansky, né, que é psiquiatra nosso, gaúcho, desenvolve uma pesquisa acerca do drogômetro, que é uma tecnologia que já há em alguns países e que nós estamos desenvolvendo a nossa, e que poderíamos já estar utilizando, e que eu sou muito favorável, né, colocar a linguinha ali para colocar e fazer, né, o teste para ver a questão de substância psicoativa, né? Então, o que acontece? A pessoa é abordada, né? Tá lá toda, né, feliz, cantando, cara, não tinha nenhum motivo para isso, nada. E o agente, não, alguma coisinha, tá tirando esse camarada do contexto, não está exatamente como deveria estar esse condutor. Será que ele bebeu alguma coisa, né? Vamos soprar o etilômetro? O cara sopra zeradinho, tipo, tô safo nada. Ele está com uma alteração da sua capacidade psicomotora por outras questões, por estar cantarolando, assobiando, está perdido, está vindo aonde? Nem sei onde é que estou vindo, eu não sei também que dia hoje, faço a menor ideia. O cara está perdido no mundo. A própria infração do 65, ela tem o código infracional, que são 5 dígitos, né? O último dele é o desdobramento. Então, os 3 primeiros são a raiz, e o último é o desdobramento. Isso a gente trabalha bastante com os agentes de trânsito, né? Então, o desdobramento é aquele que vai tipificar a infração de trânsito que vai ser lavrada. Então, o 165 ele tem 2 dobramentos, o 1 e o 2. O 1 é para a questão do álcool e o 2 é para a questão de outra substância psicoativa. Então, a gente vai preencher o termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, colocando aquelas características que ele, né, que sejam vinculadas uma à outra, vai lavrar o AIT do 65 no desdobramento 2, não do álcool, né, vai preencher a constatação e vai apresentá-lo à delegacia de polícia, né, para que seja feita depois a investigação pertinente. E essa outra droga, a gente não sabe qual é a droga, né, poderá ser qualquer uma das outras drogas. Isso é no momento que ele está conduzindo, né, porque aquela questão do exame toxicológico,
diz questão a uma prevenção. Ele busca aferir se naquele momento que fez a coleta para exame toxicológico, se 90 dias antes, até aquele dia ali, ele não tenha feito uso de nenhuma substância psicoativa. Perfeito. Coronel Ordeli, trânsito é um ambiente que nos dá uma gama de possibilidades, não é verdade? Nós queremos agradecer muito a sua participação, deixamos o canal aberto. Vamos voltar a falar logo mais, em algum outro momento, sobre outros temas, porque o trânsito nos proporciona isso. Quero agradecer muito a sua participação e deixo aqui o seu espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço, né, a oportunidade de dialogar com o público, né, que acompanha sempre a Rádio em Trânsito. Esse público, graças a Deus, cada vez se amplia, né, cada vez mais, aí já passado de 5 anos, né, da nossa Rádio em Trânsito. Quero agradecer, deixar meu abraço a todos, especialmente a você, né, que conduziu de forma brilhante essa nossa entrevista. Um abração, eu sigo sempre à disposição. Muito obrigado, Coronel Ordeli, que é aí professor especialista em legislação de trânsito. Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Venha conosco ser um patrocinador. Trânsito e educação, Emperia Educacional, Recursos de Multas Brasil, Cavalcante Seguros, Tivic Tecnologia, Rede Penat. Já estão conosco, compondo o nosso time. Venha você também fazer parte desta equipe. Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito. Todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito.